Olá, irmãs! Nós estamos aqui para mais um estudo do livro e esse estudo corresponde ao capítulo 10, que tem como título Deus de Redenção e a Verdadeira Identidade da Mulher. O Senhor enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, 9. Irmãs, essa declaração do salmista não é apenas um eco de louvor, mas é a chave para compreendermos quem nós somos. E para entender o que significa ser mulher, é muito importante que tenhamos clareza bíblica sobre quem Deus é. As nossas dificuldades em definir ou qualificar a feminilidade hoje não são crises de autoestima ou papéis sociais apenas, mas elas fluem de uma incompreensão profunda do nosso Criador e, consequentemente, da nossa existência como um todo. E para responder essa questão tão importante sobre o que é ser mulher, nós precisamos olhar para a nossa condição a partir de 3 perspectivas: o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E ao percorrermos essa linha do tempo, nós vamos ver quão esperançoso foi o nosso início e quão glorioso será o nosso fim. E acima de tudo, quão redentor é o Deus que segura ambos os extremos em suas mãos. Antes de qualquer coisa ter sido criada, irmãs, eu te convido a imaginar a Trindade na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existindo de maneira autossuficiente. Imagine um Deus que já era perfeito em seu caráter, beleza, criatividade, ordem, justiça e misericórdia. Ele não precisava de mais nada. Porém, por causa do seu grande amor, Deus decidiu criar seres para além de si. E mesmo sabendo que essa criação se rebelaria contra ele, ele também planeja o resgate. O Pai enviando o Filho se doando voluntariamente e o Espírito aplicando essa salvação. Toda a Escritura é, portanto, essa grande narrativa de criação, queda, redenção e restauração. Irmãs, no início dessa história, a mulher entra em cena de forma singular. E diferente do homem, a mulher é criada não do pó, mas é criada a partir da própria carne de seu marido. E esse material mais refinado e significativo não aponta para uma superioridade, mas para uma distinção intencional do Criador. Deus poderia ter criado ambos, um homem e mulher, simultaneamente, mas escolheu a diferenciação para reforçar que somos distintos no design, embora iguais no valor. A mulher é criada como Ezer, auxiliadora, como nós já vimos, um termo que denota alguém necessário para o cumprimento da missão divina. Somos todos homem e mulher, imago Dei, imagem de Deus. Um começo declarado pelo próprio Criador como muito bom. Irmãs, embora o começo tenha sido perfeito em Gênesis 1, nós vivemos um péssimo meio em Gênesis 3, onde o pecado entra no mundo. E nós, como herdeiras de Eva, mantemos a nossa imagem de Deus, mas herdamos também a natureza caída e pecaminosa. Contudo, a misericórdia de Deus brilhou imediatamente no proto-evangelho, em Gênesis 3,15, onde a mulher é posicionada como personagem central na narrativa da redenção. Da linhagem da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Irmãs, nós podemos ver ao longo do Antigo Testamento mulheres notáveis como Miriam, Débora, Ruth, Esther e tantas outras. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, encontramos uma sociedade judaica
onde a mulher era frequentemente desprezada e oprimida. Então, o que mudou? Irmãs, a resposta reside no período intertestamentário, os 400 anos de silêncio profético. E nesse tempo houve a ascensão de Alexandre o Grande, com ele o helenismo, que foi uma filosofia onde o homem era a medida de todas as coisas e que a moral era relativa. E em reação a isso, grupos como os fariseus buscaram preservar a lei, uma resposta à cultura da época, mas eles acabaram por adicionar preceitos humanos legalistas. E uma figura proeminente nesse tempo, um líder religioso chamado Ben Sira, ele disseminou visões profundamente misóginas, afirmando coisas como o rancor de um homem é melhor que a bondade de uma mulher. Esse era o cenário sombrio e distorcido em que o Messias encarnaria. E é nesse contexto de opressão que Jesus Cristo entra no mundo, chacoalhando as estruturas sociais pelo modo como tratava as mulheres. Jesus não as via através das lentes de Ben Sira, mas através do plano original da criação. Jesus escolheu uma mulher samaritana para ser a primeira pessoa a ouvir de forma direta que ele era o Messias, como diz em João 4, elevando a condição de missionária. Jesus também permitiu ser tocado por uma pecadora, perdoando-a e usando-a como exemplo diante dos religiosos, como está relatado em Lucas 7. Além disso, Jesus também convidou Maria a sentar-se aos seus pés como discípula e discutiu teologia profunda com Marta, validando as mulheres como pessoas que poderiam sim estudar as Escrituras. Não por acaso, irmãs, as mulheres foram as últimas a abandonar a cruz e as primeiras a testemunhar a ressurreição. Ao elevar as mulheres à posição de Magodei, imagem e semelhança de Deus, de Ézer, auxiliadoras, jardineiras e rainhas, Cristo as colocou de volta ao seu lugar de direito no reino. Irmãs, hoje nós vivemos uma tensão entre o já e o ainda não. Em Cristo as distinções de valor são abolidas, não há homem nem mulher, todos somos um só em Cristo Jesus, como diz em Gálatas 3:28. Embora permaneçamos em nossos papéis e sexos distintos na família de Deus, nós somos um só corpo. A diferença de funções, como Paulo bem descreveu, não infere inferioridade, assim como a ordem da criação não dá aos animais valor superior ao homem. Irmãs, o nosso futuro é glorioso. Somos parte da noiva de Cristo, como diz em Apocalipse 19. Somos cidadãs da Nova Jerusalém. Homens e mulheres formam juntos o sacerdócio real e a nação santa. Não somos independentes uns dos outros. Nós fomos chamados a adorar a Deus em conjunto por toda a eternidade. Ao abraçarmos nossa identidade como filhas aceitas, incluídas e enviadas, glorificamos o Criador exatamente para aquilo que Ele nos desenhou para ser. Irmãs, em Cristo nós já fomos incluídas no seu reino e na família de Deus. Agora nos resta viver à altura desse chamado.